É melhor viajar. Voltamos a apresentar o programa Papo Taon. E voltamos, galera, com o Papo Tá On. Aqui os meus amigos Wesley e Luiz Carlos. Estamos aqui na programação. E se você tiver uma pergunta, pode mandar. Nós vamos analisar a pergunta, se podemos passar, né, para o nosso conselheiro. E aqui vai o número 961 36 4301. Vou repetir. 961 36 43 01. Mande a sua pergunta. O assunto que a gente estava abordando anteriormente, né? Sobre essa questão da infeliz, né? Da violência infantil durante esse período da pandemia. A minha segunda pergunta é o seguinte. Você acredita que, de fato, houve um aumento dessa questão da violência durante esse período de pandemia, ou esse problema já tinha esse tamanho, porém, por conta dessa questão do isolamento social e das crianças estarem sem aula, a pandemia acabou jogando uma luz para esse assunto. E aí as denúncias vieram a acontecer do jeito que deveria ser, né? Sua pergunta, né, sobre a questão da violência, a violência, independente da pandemia, ela sempre aconteceu, né? Ela acontece a todo momento acontece essa violência com a criança, né? A criança que não está estudando fora da escola já é uma violência. Quando você nega para a criança os seus direitos, né? Você já está violentando a criança, assim, entendeu? Houve sim, eu digo mais assim agora na pandemia, mas as agressões físicas, né? Com as crianças, pelo menos é o que o nosso conselho tem encontrado aqui, né? Muita agressão física, principalmente de pais, né? Pais, irmãos mais velhos, entendeu? Então, é o estresse devido à situação, onde eu digo a criança tem sido a ponta que está, na verdade, absorvendo toda essa situação ruim que estamos passando, né? E então, sim, houve sim, esse aumento, e eu quero fazer um pedido aqui, né, para os pais, ou os parentes, olhe por suas crianças, né, protejam as suas crianças, denuncie para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar da sua região, procure o Conselho Tutelar da sua região, né, se for agressão física, você pode fazer um boletim de ocorrência, chama a polícia para agressão física, em seguida você denuncia para o Conselho Tutelar, entendeu? Você não precisa, na verdade, mencionar o seu nome, o denunciante não precisa aparecer, você pode fazer a denúncia pelo Disque 100 100, tá? 100, você pode fazer a denúncia anônima. Então, relata os fatos que está acontecendo com a criança, o adolescente, entendeu? Em proteção a esses infantes, né? Que às vezes as pessoas têm medo de denunciar, medo de aparecer. Então, faça a denúncia, nem que seja aí anônima, pelo Disque 100. E, com certeza, essa denúncia ela vai cair dentro do Conselho Tutelar da região daquela criança. E tome todo o cuidado possível aí com as crianças, entendeu? Eu costumo dizer, aonde tem criança, tem que tomar cuidado. Seja escola, seja igreja, seja parque de diversão, aonde tem criança, tem que estar atento, tá bom? Então, todo cuidado ainda é pouco com as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, Tom. Sim, temos que tomar bastante cuidado, ainda mais, como você mesmo disse, nesses tempos, né, que estão bem complicados com criança. Você vê crianças na rua brincando o tempo todo,
Hoje o tempo ele é diferente. Hoje, infelizmente, você vê o mal no olhar da pessoa quando olha numa criança, né? A criança não tem mais aquele espaço que poderia se divertir. Se não tiver uma criança, um adulto olhando aquela criança, uma pessoa ruim pode fazer qualquer maldade com uma criança, né? E isso deixa a gente revoltado também, né? Isso faz nós pensarmos coisas também contra aquela pessoa, até pensamentos ruins, né? E ter muito cuidado, principalmente com os nossos bebês, né? Nós vemos muitos casos passando na televisão, um pai maltratando por causa de ciúmes da mãe, a mãe fazendo maldade com o pai. São muitos casos que provavelmente o Luiz já deve ter pego, que realmente não pode deixar nem cair na população, né, Luiz? É verdade, tem muitos casos que a gente não pode, na verdade, somos proibidos de relatar acontecimentos com qualquer família, você entendeu? O que aconteceu. A gente procura explanar por cima, assim, os cuidados que tem que se tomar com a criança e o adolescente. Mas não deixa de denunciar, tá? Se você não tem o telefone do conselho da sua região, o melhor caminho é o Disque 100, tá? 100 e faça denúncia, dá o endereço. Se você não tiver o nome completo da família, não tem problema, sua denúncia vai cair dentro do conselho tutelar. Então a gente pede para que tome cuidado. Então o cuidado é sempre a criança com o adulto, né? Mas existe um outro lado, criança com criança também. Tem que tomar cuidado com a criança, porque você cuida do seu filho de uma determinada forma, com todo respeito, com toda educação, uma disciplina, mas você não sabe como a outra criança está sendo cuidada pela outra família. E a criança, ela é um ser que ela repete o que o adulto está fazendo, você entendeu? Então, se uma criança que não tem lá uma boa criação dentro da sua residência, do seu convívio familiar, ela vai repetir aqueles atos e atitudes com outra criança. Então, é preciso também se tomar o cuidado até criança com criança. Tá? Não culpando a criança ela só reflete aquilo que ela está vendo de uma outra família, entendeu? Da sua própria família. Então, todo cuidado é pouco. Onde tem criança, tome cuidado. Se você vê a sua criança apática, calada, né, ela vai se encolhendo dentro de si próprio, entendeu? Às vezes não quer se alimentar, pouco quer conversar, ela está sentada ali num canto, você pode ter certeza, alguma coisa ali está acontecendo com aquela criança. Principalmente quando ela falar para você, mãe, pai, eu não quero ir para tal local. Hoje ela não quer ir, amanhã ela não quer ir, então tome todo o cuidado. Tá? O conselho tutelar, ele tem muita ajuda nesse caso para as crianças e para a família. São situações que também os pais desconhecem, né? Tem psicólogo, tem um aparato imenso na questão social para poder dar todo o amparo para a criança ou adolescente. Então, os pais, mães responsáveis não precisam procurar o conselho tutelar só para uma denúncia contra ou alguém. Use também o conselho tutelar para ajudar em outras questões, as suas necessidades de criação com os seus filhos. Procure o conselho tutelar para que você seja bem orientado também, viu? Certo, eu vou ler aqui uma pergunta do internauta. Obrigado aí, Maria Cláudia, do Cangaíba. E ela fez a seguinte pergunta: se o agente ver os pais maltratando os filhos, o que devemos fazer? Não, como eu já disse, se for espancamento, tá? Na medida que você vê uma criança ou adolescente sendo espancado,
pode chamar a polícia no caso, porque a própria polícia aciona o conselho tutelar. Você entendeu? Ou você denuncia direto para o conselho tutelar, como volta a dizer, ou no Disque 100, faça essa denúncia, tá? Mas se for espancamento, tá espancando, tá batendo na criança, você pode, na verdade, que aí já é caso de polícia, é um ser humano sendo espancado por outro, entendeu? Então denuncie, pode fazer boletim de ocorrência, encaminhe tudo para o conselho tutelar, que aí a partir desse momento o conselho tutelar entra na situação também, tá ok? Em caso também, o conselho tutelar, ele ajuda também a família, não só em casos de abuso e maus tratos, mas também auxilia a família, no caso, se ela não tem uma comida, o conselho dá essa força também para a família? Então, o conselho, sim, o conselho entra nessa situação que nós temos o CREAS, né? Que é um centro de referência que a gente tem, né? Especializado aí na questão social, que dá todo esse amparo. Então, existe um grupo que visita a família, vai na casa da família, vê toda a situação e dá toda a assistência. Então, o Conselho Tutelar, ele determina os outros órgãos para que possa fazer essa assistência familiar, principalmente no caso de criança e adolescente. Né? Ok. Você tem alguma dica extra de como o pai ou a mãe que estão nessas situações conseguiu algum benefício ou algo assim do tipo? Então, volto a dizer, o CREAS é o melhor, tá? Procura o Conselho Tutelar, se tem essa situação com criança, adolescente, né? E a família, acaba toda a família sendo envolvida, o Conselho também dá a proteção social à família, assim, aos pais, à criança, entendeu? Então tem que usufruir esse lado bom do Conselho, né? Que o Conselho Tutelar tem uma imagem, criaram-se uma imagem muito ruim do Conselho Tutelar. E hoje, principalmente em nosso bairro aqui, Cangaíba, a gente luta para quebrar esses paradigmas, entendeu? De que o Conselho só serve para tirar filho da família, entendeu? Ou causar qualquer transtorno. Não, o Conselho está lá para ajudar, mas a situação é que os pais são desinformados do lado bom que o Conselho tem também, viu? Isso é realmente uma questão que está no imaginário popular, porque eu lembro que minha mãe falava isso para mim, falava, se você ficar fazendo bagunça, eu vou chamar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar hoje para criança e adolescente é um fantasma, né? E não deveria ser assim. Isso, Wesley, os órgãos, na verdade, que é de proteção à criança e adolescente, usa esse termo, um termo assustador. Eu vou chamar o Conselho Tutelar para você, Sim. Tanto para criança e adolescente e quanto para a família. Quando se fala em Conselho Tutelar na sua comunidade, a família treme. E a gente luta para quebrar essa situação. Eu gosto sempre de colocar também o lado bom do Conselho. Não que o Conselho não tire criança e adolescente, tira sim da família, mas em caso de a vulnerabilidade chegou ao extremo, que está, na verdade, esteja ameaçada. Você ameaçou ali, na verdade, o bem-estar, a integridade, você entendeu? O desenvolvimento daquela criança, adolescente, aí não tem jeito, você entendeu? Mas o primeiro passo, o Conselho Tutelar procura, isso é muito importante a família saber. O Conselho Tutelar, ele determina que aquela criança saia daquele hall, na verdade, de situação que está agravando, você entendeu? A criança ou adolescente. A gente procura um familiar mais próximo, você entendeu? E o Conselho, ele faz o aparato dele, né? Ele faz os encaminhamentos, mas, na verdade, o único órgão que tem o poder de tirar aquela criança, adolescente de um laço familiar é só o judiciário. Que, na verdade, o Conselho Tutelar não tira a criança de ninguém. Só mesmo o judiciário que tem toda essa autoridade para determinar se aquela criança, adolescente vai sair daquela família ou não. Daí a importância do que a gente estava conversando antes, né, de
de a gente criar uma cultura para preparar as pessoas para poder trabalhar junto ao conselho tutelar, né? Porque precisa saber dialogar com o juiz e contratar um bom advogado para certas causas. Então, justamente, na questão do conselheiro tutelar, então, para aqueles que pretendem ser, no futuro, um conselheiro tutelar, primeiramente, tem que se preparar. Se preparar em termos do seu bairro, ter o conhecimento do seu bairro, o conhecimento das comunidades do seu bairro, as causas da criança, adolescente. É importante você ter esse preparo, entendeu? Se você vai ser um conselheiro tutelar, você vai ser um conselheiro do seu bairro, e você não pode ser um conselheiro do seu bairro se você não conhece o seu próprio bairro, a situação do seu bairro, principalmente da criança e adolescente. Porque quando você chega lá, não existe um curso para conselheiro tutelar. Eu vou fazer um curso que eu quero ser conselheiro tutelar. A partir do momento que você entrou no conselho tutelar, você já é responsável até por situações que não foram tuas. Situações que aconteceram lá 3, 4, 5 anos antes de você entrar. Mas você já entra sendo responsável pelaquela situação. E você não pode errar. Então, o primeiro passo, tem que estudar. Tem que estudar, como eu costumo dizer. Se você não gosta de ler, se você não gosta de escrever, não seja um conselheiro tutelar, porque você precisa ter esse embasamento para discutir, para conversar com juízes, promotores, advogados, professores e outros órgãos a mais, entendeu? Então, você precisa estar embasado dentro do seu diálogo, dentro das suas escritas, que você lê e escreve 24 horas. Essa parte que você falou da pessoa ter uma vivência e conhecer o bairro, me leva a um antigo ditado, eu não tenho certeza, mas acho que é africano, que diz assim que quem não sabe de onde veio não tem como saber para onde vai. Então a pessoa precisa conhecer o bairro porque ela vai trabalhar com o bairro, né? Com certeza. Então, se você não tem um conhecimento da situação do seu bairro, quando você pode até entrar, mas você demora muito tempo, às vezes você passa o seu mandato todo, na verdade, sem saber, na verdade, o porquê que você está ali, sabe? Porque você tem que responder para o judiciário praticamente quase todos os dias, né? E você, como eu disse, você não tem um curso para entrar no conselho tutelar. Se você não estudou, complica. E se você entrar, você errar, você vai ser punido. Entendeu? Então, para quem quer ser o conselheiro tutelar, tem que pensar 10 vezes ou se preparar 10 vezes, entendeu? Caso ao contrário, quem sofre é quem está aqui fora, que nem os líderes comunitários que trabalham aqui fora com criança e adolescente. Se ele não tem um conselho bem preparado, aqui fora a gente sofre muito, muito, porque todas as nossas situações, ela vai parar na mão do conselho tutelar da sua região. E se você não tem um conselho tutelar preparado, o bairro todo está desestruturado, entendeu? Sim. Então, por isso que eu digo, tem que ter um embasamento, um conhecimento da sua própria comunidade. Você também precisa ter peito, né, para segurar as situações, né, falando emocionalmente. O peito que você diz é você estar preparado, né, com as suas emoções, isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: a sua sensibilidade é a sua proteção também, de saber se você está bem ou não. A partir do momento, enquanto você está sendo sensível àquela situação que você vai encontrar de maus tratos, aquilo mostra que você ainda está bem. A partir do momento que você vê uma determinada situação com a criança ou adolescente e você não ter mais a sensibilidade, você perdeu a sensibilidade, para você tanto faz a forma que você vai agir, vou tirar mesmo, vou fazer isso, fazer aquilo, você perdeu a sensibilidade, procura um psicólogo que você está doente. A gente discute muito entre os conselheiros ali, entendeu? O conselheiro perdeu a sensibilidade diante de uma situação,
pode procurar um psicólogo. Você já não está bem. Porque é difícil você lidar com essas emoções sem colocar a sua sensibilidade no meio, né? E o conselheiro também precisa sempre estar se cuidando também, né? Sim. Eu vou chamar o break mais uma vez, tá? Nosso último break. E já já a gente tá de volta.